Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. E hoje a gente vai falar de um pequeno grande livro, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Má, tudo bem com você? Conta um pouquinho pra gente começar a falar dessa obra. Conta um pouquinho do autor pra gente. Olá, tudo bem, Dan? Bem-vindos e bem-vindas aí. Então, vamos falar um pouco sobre o Velho Mar, de 1952, e do Ernest Hemingway em particular. Vamos começar falando um pouco dele. Ele nasceu em Illinois, nos Estados Unidos, em 1899, e ele se tornou uma das mais influentes vozes, ou dos maiores escritores do século XX, principalmente por esse estilo meio econômico, direto, sei lá, que alguns chamam de minimalista, né? Minimalista. Ele cresceu numa família super disciplinadora, assim, cercado de algumas atividades ao ar livre, tipo caça, pesca, esse tipo de coisa, que tiveram enorme influência nos temas que são centrais da obra dele, inclusive nesse livro que a gente vai falar aqui hoje, né? Embora ele tenha ido para a escola, ele terminou a escola, ele nunca foi para a universidade, ele nunca frequentou um banco de universidade, né? E daquele período dele de jornalista, depois que ele começou a trabalhar, ele aprendeu a ser conciso, ele desenvolveu assim uma voz própria que se tornou a principal característica dele, assim como você, jornalista, ele começou nessa vida aí também. E a Uhum. vida dele foi marcada por um monte de aventuras e principalmente ligadas a esse engajamento político dele, ativismo de campo, e isso incluiu servir na Primeira Guerra Mundial como motorista de ambulância na Itália, onde ele foi ferido. Ele teve várias dessas coisas assim de ser ferido e acidente, teve acidente de avião mais de uma vez e sobreviveu. Ele foi correspondente jornalístico na Guerra Civil na Espanha. Depois ele foi para a Segunda Guerra Mundial. Foi parar em Cuba, um lugar por onde pelo qual assim, ele desenvolveu uma espécie de afeição, de relações, que inclusive serviram de inspiração para esse livro que a gente vai discutir hoje. Dentre os maiores sucessos literários da carreira dele, eu acho que se destacam O Sol Também Se Levanta, de 1926, O Adeus às Armas, que é um livraço de 29, Por Quem os Sinos Dobram, de 40, mas sem dúvida o maior êxito literário da carreira dele foi O Velho Mar, de 52, com o qual ele ganhou o prêmio Pulitzer em 53, e logo em seguida a esse prêmio ele ganhou o Nobel de Literatura em 54 pelo conjunto da obra dele, né? Várias das obras dele foram adaptadas para cinema, algumas delas mais de uma vez, né? Inclusive esse aqui. Ele teve influências muito importantes na carreira que contam como, por exemplo, a Gertrude Stein ou Ezra Pound, naquele período que ele viveu em Paris, e ele participou desse famoso círculo artístico, assim, que contava com Picasso, Scott Fitzgerald, James Joyce, naquilo que a Stein chamou de geração perdida. Na sua vida pessoal, o Hemingway se casou 4 vezes em relações bem intensas, marcadas assim por paixões, traições e coisas do gênero. Essas relações geraram 3 filhos e, infelizmente, o Hemingway tirou a sua própria vida em 1961, assim como um número importante de familiares dele, que é uma história, infelizmente, ruim, assim, que se repete com frequência em algumas famílias, né? Aconteceu, infelizmente, com ele também. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar desse livro. Dan, conta pra gente um pouco sobre O Velho e o Mar. É isso aí. Bom, é um daqueles livros que dá para sentar e ler de uma vez só, né? Ele tem uma narrativa direta, uma escrita simples, um cenário que é quase único, né? Poucos personagens, enfim, é fácil de ler, mas não é tão fácil de digerir. É daquelas obras que você termina de ler e elas ficam na sua cabeça, né? Ficam por muito tempo. Isso é muito bom, né? Bom, a gente acompanha então um velho pescador solitário, morador de Cuba, né? O nome dele é Santiago, e ele está há 84 dias sem pescar um grande peixe. E aí ele sente que ele está perdendo o valor dele, né? Ele é viúvo, ele mora numa cabana em péssimas condições, ele dorme sob jornais, ele nem sempre tem o que comer, ele é muito sozinho, e uma das únicas companhias dele, né, acho que a única companhia dele, é o Manolim, que é um garoto, um jovem que foi aprendiz dele, né,
que trabalhava com ele, mas que a família tira Manolim do convívio ali, da pescaria mesmo com o Santiago, porque diz que ele não tem sorte e leva o menino para trabalhar com pescadores que tem conseguido pescar mais, né? Então, enfim, depois desses 84 dias, o Santiago entende que é hora de fazer uma grande viagem, uma viagem decisiva, né? Então ele vai se lançar ao mar sozinho, ele pega o barquinho dele, leva assim uma garrafa d'água, o arpão, as linhas, os anzóis, umas sardinhas e sai para pescar o maior peixe da vida dele. Então ele queria, na verdade, era provar o valor dele, né? Provar que ele ainda tinha valor e provar para ele mesmo e provar para os outros também, né? E aí, logo no começo do livro, no começo dessa viagem, ele consegue fisgar um peixe enorme, né? A princípio, ele não vê esse peixe, a gente demora até algumas páginas ali tentando entender o que é aquilo, que peixe é aquele, né? E aí ele segue segurando ali a linha presa, o anzol na boca do bicho ali, mas ele sente que ele é um peixe especial, né? E aí ele entende que o tamanho ali do peixe é absurdo, que sozinho talvez ele não dê conta, né, de conseguir pescá-lo mesmo. Mas ele entende que então ele vai precisar vencer o peixe ali pelo cansaço, usando toda a habilidade dele, toda a experiência que ele tem, né? Então ele tem que confiar nele. E aí ele demora dias, dias de verdade, nessa luta com o peixe, segurando a linha, né? Ele fere profundamente as mãos. Então, e aí são dias que a gente acompanha ali de muita solidão. Ele fala sozinho, né? Muitas vezes ele diz que gostaria que o menino estivesse ali com ele, né? Então, aí são dias de dor física, de uma guerra com ele mesmo para não perder a lucidez. Então, uma questão de uma tortura física e emocional que vai se arrastando ali pelas páginas. Bom, eu acho que o mais bonito, né, dessa história toda que ele vai narrando é a comunhão do Santiago com a natureza, né? E é o conformismo dele, assim, ele entende a insignificância dele perante ali a natureza, né? Então, quando ele pesca um peixe que é maior do que o próprio barco dele, ele pede desculpas para o peixe, né? Ele tem pena, ele se coloca no lugar do peixe. Ele pergunta até se ele é digno de pescá-lo, né? Ele diz em algum momento que ele até gostaria de trocar de lugar com o peixe. Enfim, ele entende que ele e o peixe são a mesma força ali da natureza, né? Em nenhum momento ele encara a natureza, o mar ou o peixe como inimigos, né? Ele tem um profundo respeito por todos esses elementos. Enfim, ele trava ali uma luta muito justa, né? Ele sabe como pescar, né? Ele espera o momento certo, ele sabe o que vai acontecer ali em cada momento com o peixe, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele é capaz de fazer aquilo. Bom, a narrativa é tão boa que o Hemingway ele te transporta para dentro do barco, né? Ele te faz sentir aquilo que o velho está sentindo, né? Então, assim, eu vibrei com aquela pesca, eu fiquei esgotada com a passagem dos dias e das noites, né? Assim, eu senti o que ele sentia, a fome, a sede, eu me senti sozinha com ele ali naquele barco, eu queria fazer companhia para ele, né? É impressionante como você vive essa experiência. Eu acho que é tão interessante assim o jeito que ele narra que você consegue entrar ali daquele barquinho mesmo. Bom, eu não posso contar muito da história, é uma história simples, mas é tão bonita, né? Eu gosto muito do desfecho desse livro. Confesso que no começo eu não esperava que fosse terminar dessa maneira, né? Mas é muito bonito. Eu acho que termina de uma maneira muito bonita, nos traz muitas lições, e eu acho que você enxerga também muitos significados, dependendo do momento em que você está lendo esse livro, né? Eu já tinha lido um pouco mais nova, e eu acho que eu tive uma outra visão, e hoje, dessa vez, relendo aqui para o canal esse livro, eu fiquei dessa vez com a lição ali do orgulho, da perseverança, da luta com dignidade, né? Tem uma frase muito impactante que ele diz que é assim: o homem não foi feito para derrota, ele pode ser destruído, mas nunca derrotado. Então é essa coisa da luta da dignidade, o valor da luta não é só o resultado. Então, sei lá, essa é uma das lições que eu acho mais bonitas desse livro. Má, me conta um pouquinho do que você achou. Muito legal isso que você falou, tanto essa coisa sobre as diferentes camadas, né, aí de personagens e tal, e também dos diferentes significados que a gente encontra na leitura do livro, quando a gente relê esse livro e tal. Eu queria falar um pouco sobre essas coisas, porque também acho que tive o mesmo impacto, né, similar ao teu. E eu acho que isso tem a ver tanto as personagens principais do livro, que são ricas, assim, cheias de níveis diferentes, como as relações entre elas também, sobretudo entre o velho e o rapaz, né? Se É, sente assim uma espécie de ternura
mas você também sente os conflitos, tem esses diálogos internos e aqueles que são conversados entre eles para fora mesmo, né? Uhum. Externalizados. Eu gosto muito também dessas descrições que ele faz, meio cirúrgicas, assim, porque como o livro é muito curto, então com muito pouca coisa ele fala muito, né? Então, e é isso que você falou, que eles te colocam naquele barco em um segundo, assim. Então, sei lá, ele descreve o pescoço enrugado, aquelas mãos ásperas ali sangrando, e essas descrições que são tão curtas, muito diferentes desses livros que gastam um sem número de Uhum. palavras para descrever ambiente, pessoas, circunstâncias e tal. Eu gosto disso, e essa é uma coisa que caracteriza a escrita do Hemingway, que é concisa, é enxuta, tem frases curtas, tem uma linguagem mais direta. É simples, mas eu acho que a sofisticação mora exatamente nessa É. simplicidade assim dele, né? É Também tem simples, mas é uma profundo, né? exatamente, exatamente. Uma amplitude assim de significado que mesmo com essa escrita mais econômica, uma coisa que, sei lá, as pessoas costumam chamar isso de teoria do iceberg, né? Que Uhum. com poucas palavras explícitas assim, tem muito significado oculto para baixo da superfície, né? E É muitas isso. das histórias do Hemingway, incluindo esse livro, guardam assim metáforas mais profundas em personagens ou na trama ou em simples descrições assim que parecem meio banais, mas quando você Uhum. lê, você fala o peixe é muito mais do que o peixe. Os tubarões são mais do que os tubarões, né? O mar não é só o mar. E assim vai, né? Você tem muita coisa ali. Então, apesar dessa história dedicar assim um bom espaço para a relação entre o velho e o rapaz, o título, eu acho, esclarece que a relação é mesmo entre o velho e o mar. É o Sim. velho e a vida, os desafios, o desconhecido, o inimigo que se torna um companheiro, como você falou, né? Assim, que te ensina. O velho tem nome, mas durante o livro poucas vezes isso é relevante, né? A passagem do tempo é muito importante. Ele chega para essa passagem chega para todo mundo, né? Chega para todos nós. E por isso que eu acho que o título reflete um pouco aquilo que serve para qualquer um, não é um específico Santiago, mas é qualquer um de nós. E um pouco disso que você falou, né? Eu já li esse livro algumas vezes, e todas as vezes que eu releio, você encontra um novo significado, uma nova leitura, dependendo de onde você está, de onde você se É. encontra na vida. E é isso que mexe comigo, essa capacidade de falar pouco, a habilidade de esconder e revelar significados de acordo com aquilo que o leitor é capaz de enxergar em distintos momentos da vida, né? Ora a gente se identifica mais com o rapaz, ora com o velho, dependendo do momento que você lê isso na vida, ora com o mar, o peixe, os tubarões, eles têm um Uhum. significado e ora eles têm outro. É isso que mexe comigo, né? E eu acho que isso vai ficar claro, se a gente lê também alguns trechinhos do livro, fica claro nessa simplicidade, mas tão convidativo, né? Sim, vamos ler um pouquinho aqui? Ah, Vamos lá. eu gosto muito de como ele se refere ao mar. Aqui, logo no começo, ele fala assim, ó. Uhum, O velho pensava sempre no mar como sendo la mar, que é como eles chamam em espanhol, quando verdadeiramente o querem bem. Às vezes, uhum. aqueles que o amam lhe dão nomes vulgares, mas sempre como se fosse uma mulher. Alguns dos pescadores mais novos, aqueles que usam boias como flutuadores para suas linhas e têm barcos a motor, comprados quando os fígados dos tubarões valiam muito dinheiro, ao falarem do mar, dizem el mar, que é masculino. Falam do mar como de um adversário, de um lugar, ou mesmo de um inimigo. Entretanto, o velho pescador pensava sempre no mar, no feminino, e como se fosse uma coisa que concedesse ou negasse grandes favores. Mas se o mar praticasse selvagerias ou crueldades, era porque não podia evitá-lo. A lua afeta o mar tal como afeta as mulheres, refletiu o velho. Então é esse respeito pelo mar que eu acho maravilhoso. Muito bonito, né? Você está lendo aí, a gente olhou que a tua versão do livro é quase a mesma aqui, né, do que a É. minha. É da mesma editora, mas são capas um pouco diferentes. O meu está aqui desmanchando, até caiu aqui um pedaço do livro. É, e essa versão, não sei se a que você tem é a mesma ou não, a minha é a 42ª, mas a tradução é do Fernando de Castro Ferro. Eu separei aqui alguns trechinhos também. Tem um aqui que ele diz o seguinte, logo no começo do livro, ele fala: Obrigado, disse o velho pescador. Era demasiado simples para compreender quando alcançara a humildade, mas sabia que alcançara e sabia que não era nenhuma vergonha nem representava nenhuma perda do verdadeiro orgulho. É tão curto, mas é tão bom. Tem deixa eu ver se tá.
aqui fácil, só uma coisa curta também, que é logo em seguida, na página 15, fala assim: em tempos, houvera na parede uma fotografia da esposa, mas ele a tinha tirado porque se sentia muito só a olhá-la todos os dias. Agora estava escondida numa prateleira debaixo de sua camisa lavada. Ah, Eu acho que esse é um exemplo disso que a gente está falando, que como num trecho tão curto, que é menor do que um parágrafo, né? ele te transporta para aquele lugar, a dor daquela pessoa, a É, descrição daquela vida, daquele ambiente, numa coisa é, tão pequena. Isso aqui daria um livro. é. Esse pequeno trecho diz tanto sobre quem é ele, ou quem foi a É verdade, esposa, né? não é? É É, e todos os essa autores levariam, concisão. muitos autores escreveriam tantas e tantas frases e parágrafos para que você pudesse compreender mais profundamente o personagem, e ele aí já te mostra tão claramente quem é o Santiago, né? É para poucos essa É, capacidade, eu acho, né, sei lá, de falar tanto com tão pouco. É tão difícil isso, né, essa é, concisão. E eu acho que isso vem desse universo de vocês, jornalistas aí, que são capazes de falar bastante coisa com poucas palavras, né, exercitar as palavras, brincar assim é. com elas. Conta aí outras tuas, você tem? Oh, tem. Aqui, olha, quando ele fala sobre o peixe, ele fala assim: a sua escolha inicial fora se esconder nas águas escuras e profundas, para além de todos os laços, armadilhas e traições. A minha escolha foi procurá-lo onde jamais alguém ousara ir. Sim, onde jamais alguém ousara ir. E agora estavam ligados um ao outro e assim se encontravam desde o meio-dia. E não havia ninguém para ajudar nem a um e nem ao outro. Né? Como ele coloca ali, né? Uhum. Que não tem força maior ou menor, eles estão equiparados, eles são elementos da mesma natureza. Achei isso tão bonito, assim, como ele se equivale ao peixe. Eu tenho mais uns trechinhos assim, olha, sobre isso, sobre essa coisa da passagem do tempo, né, e como isso é diferente para cada um. Ele fala assim: agora devia ir deitar-se para estar descansado amanhã de manhã. Vou levar essas coisas para a esplanada. Então, boa noite, irei acordá-lo de manhã. Você é o meu despertador, disse o rapaz. E o meu é a idade, replicou o velho. Por que será que os velhos acordam sempre tão cedo? Será para terem o dia mais comprido? Não sei, redarguiu o rapaz. O que sei é que os moços acordam sempre tarde e mal dispostos, né? Essa brincadeira dele, né, entre o rapaz e o velho, que é uma das coisas que eu acho que me pega nesse livro também, esse negócio da gente ler o livro em momentos diferentes da vida, ora se identificando mais com um, ora com o É, outro. É engraçado como eu fui lendo esse livro ao longo da vida e agora eu vejo outras coisas, dependendo do sim, ângulo, né, que você olha, sim, que não era tão comum quando eu li antes. com certeza. E tem um trechinho aqui pequeno. Olha que bonito isso, sobre o risco, né? Como é uma aula sobre a vida, eu acho, né? Sobre controle, não controle, risco, essas coisas. Ele fala assim, um pouco mais lá na frente. Repouse bem, pequena ave, aconselhou-lhe o velho. Depois siga a viagem e arrisque-se como qualquer homem, pássaro ou peixe. Nada está É, seguro, né? Então vai adiante, né? Se arrisca, porque a vida é isso aí, a vida é risco, né? Eu sempre costumo falar aqui, né? Que quando eu dou aula aqui, estava falando, né, para as pessoas, só existe uma pessoa que não tem risco na vida, é quem está morto. Se viver sim. é um risco. Você está vivo, Não, você está em risco, né? e esse trechinho é uma passagem curtíssima, né? Que o passarinho pousa na vara de pescar dele, né? Em um momento ali muito é muito louco como ele consegue trazer essa profundidade para aquele momento muito simples, que pousa ali, o passarinho vai embora e ele já vai mudar de assunto, né? Sim, sim. Tem muitas coisas interessantes, tem coisas que ele fala sobre o pecado, tem coisas que ele fala sobre a Sim, sorte. São temas assim que é, tem tantos espalhados. Eu tenho tanta sim. anotação nesse livro, por isso esse meu livro está tão gasto, eu acho, foi perdendo a costura ali. Eu fui abrir aqui, caiu um monte de páginas aqui. Eu Isso é vou bom, parar né? de ler. Mas é bom para convidar um pouco as pessoas a lerem Sim, sei lá, terem o sim. Acho que gosto, vale o muito a prazer de. experiência. A Vale leitura muito. a experiência de leitura desse livro é incrível. Eu estava lendo que algumas pessoas comparam ali, né, esses 84 dias sem pesca do Santiago aos acho que 12 anos que o Hemingway ficou sem fazer uma grande produção literária, né? E aí, então é como se ele tivesse nesse barco aí, passando por um processo de dor, né? Mas Uhum. ciente de que ele era capaz, né? De que ele já fez aquilo tantas vezes,
que não dava para ele desistir, né? E eu acho que para mim é muito, muito claro isso, assim, né? Eu fiquei muito com essa lição, com essa coisa dessa prova de resistência ali, né? Uma Uhum. mensagem de resiliência, né? Que no final, e que no final até muitas vezes mostra que as pessoas podem nem enxergar, né, qual que foi a sua vitória, elas podem não ver a sua vitória ali, Uhum. mas você sabe o caminho que você percorreu e o quanto aquilo valeu a pena, sabe? Eu acho que isso É. é muito forte nesse livro. E você sabe uma coisa interessante que você está falando disso, né? Desses anos de secura dele, né? Que foram mais para frente assim na vida. Quando você olha o ano de publicação do Velho Mar, muitos autores são criticados por falar assim que eles repetem o mesmo livro várias vezes e que eles nunca vão ser capazes de ter o mesmo êxito com aqueles livros de início de carreira e tal. O Velho Mar é dos últimos livros dele, É, né? E ele já tinha muito sucesso, muito sim, êxito com outros livros que ele já tinha feito, que, ora, são meio jornalísticos, assim, né? Tem muito livro sobre guerra, sobre revolução, sobre política e coberturas dessas, né? Dos lugares de conflito por onde ele passou e tal. E esse é um livro que não tem nada a ver com isso, né? Ele é uma grande metáfora, assim, da vida e se é, sente a maturidade nesse livro, sim, que é um sim. livro que chegou no fim da vida dele e explodiu, né? Um livro que, sei lá, é desses que eu acho que as pessoas vão ler. Se a gente existir, a humanidade existir em 500 anos e 1000 anos, vão continuar lendo esse livro, porque é desses para É, permanecer e o gosto de você ter. Eu encorajo fortemente as pessoas. Esse é um livro para ter. Na biblioteca, porque você certamente vai reler esse livro em uhum, outros momentos da vida. Então, não é uma coisa para você falar, ah, eu li aqui, alguém me emprestou e tal. É um bom investimento. e vale a pena reler em diferentes fases da vida mesmo. Vamos falar dos livros primos dele? Vamos lá, vamos nessa. Então vamos Você lá, quer vou começar começar aqui. aí? Vou começar. Bom, tem um que eu acho que é bem primo desse, sim, que, né, é o mesmo ambiente e traz lições também muito bonitas, que é A Vida de Pi, né, que é um romance de Ian Martel, que foi adaptado para o cinema, que eu acho que é maravilhoso, né? Ele narra a luta pela sobrevivência em alto mar, e aí é um jovem indiano que está no barco com um tigre de bengala, né? Então a história é uma fábula, né, de fé, de Hum. solidão, de autoconhecimento, de confronto com a natureza. Eu adoro essa história e acho que é muito prima aqui de O Velho e o Mar. Outro livro que eu pensei, que também me levou ali para o oceano, foi O Mar Sem Fim, de Amir Klink, que, bom, eu li na época da escola, né, o relato de uma viagem, para a Antártica, num veleiro, né, então ele estava ali absolutamente sozinho, enfrentando desafios, e também com relatos muito bonitos ali de comunhão com o mar, então acho que isso me tocou bastante. E por último, o relato de um náufrago, do Gabriel Garcia Marques, né, que também é uma história real de um marinheiro que é um marinheiro colombiano que ficou à deriva por 10 dias no Mar do Caribe, depois de um naufrágio, e aí ele fala de muita tensão, né, fome, medo, fé, sobrevivência. Então acho que esses três aí são livros bem primos de O Velho e o Mar, tanto pela questão do mar mesmo ali, quanto por essas questões de autoconhecimento, de comunhão com a natureza. Então são três livros que eu gosto muito, que acho que são bem primos desses. Quais que são os seus, Mar? Engraçado, você sabe que eu estava esperando que tivesse uma coincidência que eu achava que era a mais certa e não aconteceu, e uma que eu não estava esperando que aconteceu, né? Eu vou Quais citar eram? elas em seguida. É muito engraçado, isso, curioso, como a gente não tem como antecipar isso, né? E eu É, gosto dessa nossa de não saber o que você vai falar, sim, fica porque na isso expectativa. ajuda. É, É, eu gosto disso. Bom, além fala aí. dos livros do próprio Hemingway, que a gente já tocou aqui, uma das conexões que eu acho que são óbvias, essa eu estava esperando que talvez fosse uma coincidência entre nós, era o Moby Dick, do Herman Ah, Melville, sim, pensei. de 1851, Sim. porque ele também trata do mar, assim, como uma espécie Uhum, de metáfora simbólica dos desafios humanos, desses questionamentos existenciais nas nossas vidas, medos, sim. escolhas, obsessões também, né? As relações com a natureza e o impacto de tudo isso em nós. Tem um estilo e uma extensão assim que são bastante distintos do Hemingway, mas igualmente super valiosa a leitura. Uhum, Outro livro importantíssimo e interessantíssimo para mim é o Siddhartha, do Hermann Hesse, de 1922. Ele é semelhante ao Velho Mar no sentido de que ele é curto,
Ele também discute assim propósito de vida, reflexões profundas sobre significado, como encontrar paz. Também tem uma linguagem super acessível e é bem curto. Eu gosto muito do Hess, eu já indiquei outros livros do Hess aqui no canal. Esse é um dos que eu adoro, Siddhartha. Outra dica é o livro Ratos e Homens, do John Steinbeck, de 1937, também por essa linguagem meio econômica, como a do Hemingway, e temáticas que estão um pouco próximas, assim, como resiliência no meio assim de adversidades, mas como manter esperança, é, temas de sobrevivência, esse tipo de coisa. E o Steinbeck é um grande nome da literatura também. E o que eu não esperava, que foi uma coincidência, era você falar do Amir Klink, Ah, que eu não estava esperando que você fosse citar isso, mas também eu gosto disso, é uma leitura assim, um pouco diferente. sim. Eu acho que vale a pena visitar. E queria citar assim, tanto do Amir quanto da Tamara Klink, da filha dele Sim, também, eu tenho acompanhado porque ela. é muito interessante. Ela está fazendo um Sim, sucesso, né, nessas sim, expedições é, deles pelos mares aí do mundo. é. Não são livros ficcionais, mas eles tratam disso que você falou, da solidão, da relação com a natureza, do planejamento, mas também da capacidade de improvisar Sim, diante daquilo que a gente não pode controlar, é. da responsabilidade sobre o nosso planeta. São vários livros que eles têm, desde as primeiras travessias do Amir pela Antártica, esse Uhum, que você citou com o Paraty, até essas aventuras mais recentes da Tamara pelo Ártico. Eu acho que são ambos autores super recomendáveis e leituras mais do que agradáveis. São primos do Hemingway, aqui por caminhos diferentes, mas valem muito a pena ler. é isso aí. É isso aí. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para que ele chegue para mais pessoas. Conta pra gente aqui quem que são os livros primos de O Velho e o Mar e outras obras também que você quer que a gente comente aqui no canal, que a gente faça umas resenhas aqui. A gente está sempre aberto para ouvir. E é isso. Foi uma delícia, como sempre é. Mas a gente se encontra na próxima. Até É isso lá! aí. Até lá.